Pessoal, a terceira parte dos nossos exercícios, agora com 178, 179, 194, 198 e 202. Começando então com o 178, temos então a leitura do mesmo. Em juros compostos, qual a taxa anual equivalente às seguintes taxas? Então, olha só, taxa equivalente eu já falei um pouquinho lá no primeiro vídeo e vou repetir agora. Se eu quero taxa equivalente, o único jeito de encontrar é usando esta equação aqui, onde a gente tem uma taxa grande, uma taxa pequena e o período que relaciona as duas, tá? Então, olha só. Eu quero calcular a taxa anual a partir de taxas mensais, bimestrais, trimestrais e semestrais. Então, todos esses períodos aqui são períodos menores que um ano, tá certo? Então, todas essas taxas são o izinho. Eu vou fazer a primeira aqui e as outras estão resolvidas, vocês fazem depois, tá? Então, qual que é a ideia? Se o meu período mensal é menor que o período anual, o período que eu tenho, a taxa que eu tenho é o izinho. Eu quero encontrar o isão. Então eu vou escrever assim, 1 mais isão é igual a 1 mais izinho. E a pergunta é, quantas vezes a taxa pequena trabalha no período grande? Ou seja, quantos meses tem dentro do ano? A resposta é 12. E aí basta que eu resolva. 1,018 elevado na 12, que dá 1,2387 e todos aqueles números. 1,23 e todo aquele monte de gente menos 1, dá 0,23, multiplicando por 100, 23,87% ao ano. Então vejam, 1,8 aplicado 12 vezes consecutivas dá quase 24%. Lembrem-se, se eu multiplico 1,8 por 12, isso vai me dar 19,6. Eu não posso multiplicar taxas, tá? Os outros problemas, bimestres. Quantos bimestres tem no ano? 6. Quantos trimestres tem no ano? 4. Quantos semestres tem num ano? 2, tá? É assim que a gente vai calcular as nossas taxas equivalentes. O 179 é idêntico, com a diferença que a grande maioria delas, as primeiras, né? Agora eu tenho taxas de períodos grandes, ano, semestre, trimestre e bimestre, e quero transformar para mês. Agora as minhas taxas são do período grande e eu quero transformar ela num período pequeno. Então, essas 4 primeiras aqui, eu tenho que trabalhar com o valor do isão para encontrar izinho, usando a mesma coisa. Quantos meses tem dentro de um ano? 12. Quantos semestres tem dentro... quantos meses tem dentro de um semestre? 6. Quantos meses tem dentro de um trimestre? 3. Quantos meses tem dentro do bimestre? 2, tá? Agora lembra uma coisa, quando eu vou resolver isso aqui, vai acontecer algo que já aconteceu nos nossos exercícios, né? Eu vou ter que aplicar raízes de índices variados e a gente tem que voltar com aquela ideia. O número, teclinha, abre parênteses, 1 dividido pela raiz que eu quero calcular, fecha parênteses, igual. Certo? E aqui eu tenho que uma taxa de 75% ao ano. Para transformar numa taxa equivalente em meses, não pode dividir por 12, tá? A taxa é 4,77. Não adianta também agora pegar 4,77 e multiplicar por 12, que logicamente não vai chegar em 75%, tá? Essa última aqui é parecida com o exercício que a gente acabou de resolver. Eu tenho a taxa em dias e quero transformar para meses. Eu quero a taxa grande e eu tenho a taxa pequena. Taxa pequena eu tenho que substituir no lugar do izinho, certo? Ok.
Seguindo então, 194. Um capital foi aplicado a juros compostos durante 10 meses, rendendo um juro igual ao capital aplicado. Qual a taxa mensal desta aplicação? Então, olha lá, eu tenho um capital aplicado 10 meses, eu sei que no final os juros são iguais ao capital. Está escrito ali, J igual a C. E eu sei também que o montante é a soma de juros mais o capital. Ou seja, juntando as duas informações, C mais C é igual a 2C, o montante é igual a 2C. Quantas vezes já apareceu essa mesma igualdade hoje? É a quarta ou a quinta vez e vai aparecer mais uma ainda. Aplicando na fórmula, M é igual a C vezes 1 mais I elevado na N. Vamos lembrar, sempre que eu estou procurando a taxa, no final eu preciso encontrar um radical. Então, olha lá, cancelando os Cs, eu tenho que 2 é igual a 1 mais I elevado na décima. Ou seja, extraindo a raiz décima dos dois lados, ou ainda, conforme a gente viu fazendo a calculadora, 2, teclinha de elevado, abre parênteses, 1 dividido por 10, fecha parênteses, igual, e eu tenho lá 1,0717 e mais um monte de coisa, é igual a 1 mais I. Subtraindo 1, eu tenho 0,717, multiplicando por 100, eu tenho que a minha taxa é de 7,17% ao mês. Ou seja, 7% aplicado 10 vezes consecutivas rende uma taxa igual a 100% de juros. Tá? A 198, parecida, repetida. Durante quanto tempo um capital deve ser aplicado a juros compostos, a taxa de 2,2% para que duplique? De novo, eu quero que o montante seja o dobro do capital. Montante, dobro do capital. De novo, quero encontrar tempo. Encontrar tempo é procurar o valor de N. Sempre que eu quero o valor de N, no final eu sei que eu preciso aplicar um logaritmo, certo? Então lá, a mesma tramóia de sempre, M igual a 2C é igual a C vezes 1,022 elevado na N. Cancelo os Cs. 2 igual a 1,022 elevado na N. Aplica logaritmo em ambos os lados e divide um pelo outro. Cuidado para não errar, né? O que está multiplicando N tem que ficar embaixo do outro. Então, N é igual a log de 2 dividido por log de 1,022. Fazendo a divisão, eu tenho que N é 31,85 meses, ou se eu quiser escrever melhor, 31 meses e 25 dias. Lembrando que para fazer essa transformação, regrinha de 3. E a última das 15 pedidas, a de número 202, que diz o seguinte: Milena adquiriu um aparelho de som há 6 meses por R$ 800. Estando o aparelho em ótimo estado de conservação e desejando vendê-lo com um retorno de 2% ao mês sobre o capital aplicado na compra, calcule o preço de venda considerando o regime de juros compostos. Então lá, a menina aplicou um capital de 800 há 6 meses atrás e quer rentabilidade de 2% ao mês. Basta que a gente calcule o montante. Tenho lá montante, 800 vezes 1 mais 0,02 elevado na sexta, 800 vezes 1,1261 e assim vai. Lembrando que, tirando esse 1 fora, 1261 é 12,61%, que é a taxa de juros equivalente no período. Então eu posso dizer que 12,61% ao semestre, são 6 meses, é equivalente a 2% ao mês. De novo, não multipliquem 2 por 12, certo? Não dá certo. Tem que fazer a taxa equivalente, que é o que está feito dentro desse
Parênteses. Fazendo a multiplicação, o aparelho de som deve ser vendido por R$ 900,92. Pessoal, sigam fazendo os exercícios e sigam me perguntando. Nós precisamos conversar. Quanto mais nós trocarmos informações, mais vocês vão aprender. Ok? Abraços!